o feminismo, ele me encanta. O feminismo me encanta porque é hilário. É hilário. O feminismo defende o direito da mulher ser empoderada e falar o que quiser. Bom, mas pra mim não serve, né? Só posso falar se tiver dentro da cartilha. Verdade, né? Afinal, você é uma mulher, você devia estar empoderada também aí, né? Exato. Eu poderia estar, Mas é que ser o reconhecida feminismo como uma mulher empoderada. empodera pra você alimentar o próprio feminismo. Exatamente. Não pra você alimentar a justiça e a igualdade, necessariamente, né? Sejam todos bem-vindos a mais um dia de quarentena! Uhul! O PIB já não vai crescer em 2020. Veja só que legal, férias! Enfim, mas tem seu lado bom, porque os idosos estão protegidos, eu amo minha avó e não quero que ela pegue coronavírus. Enfim, o que veremos hoje, eu e você temos uma coisa muito semelhante, que é, nós vamos assistir um vídeo no YouTube nesse exato momento, veja só que legal. A diferença é que você não precisa se preocupar com a luz, com a câmera, com o microfone, com configurar o áudio, com editar o vídeo e com comentar alguma coisa interessante no meio da gravação. Como, por exemplo, o fato de que muito se fala da violência doméstica contra a mulher para emplacar aquela narrativa de opressão do patriarcado, criando bordões impactantes como feminicídio e juntando mais adeptas à causa feminista. El patriarcado es un juez. El violador eras tú. El violador eres tú. Geralmente a estratégia é fazer uma interpretação tendenciosa de estatísticas e apoiar a própria pauta ideológica, sempre esquecendo de mencionar comparações importantes. Vamos a um exemplo recente. Olhem para essa manchete. Mulheres são a minoria nos homicídios, mas estão mais vulneráveis em casa. E o subtítulo muito importante, nova edição do Atlas da Violência revela que 39% dos assassinatos femininos foram praticados em domicílio, contra 15,9% dos masculinos. A partir desse momento, a matéria se foca nas mulheres e no incentivo à criação de novas políticas públicas, sempre utilizando com excesso a palavra feminicídio e fazendo outras lacradas. Então, como vocês podem perceber, tá tudo embasado nesse tal Atlas da Violência. Sem mais enrolações, vamos dar uma analisada por lá. Só de passar o olho, dá pra ver que as informações estão colocadas de uma forma completamente enviesada, mas vamos ignorar isso e calcular o que não estão evidenciando. Segundo a própria pesquisa mencionada, ocorreram 65.602 homicídios em 2017, dos quais apenas 4.936 vítimas foram mulheres. E não tá desenhadinho aqui no mapa, mas dá pra calcular que 65.602 menos 4.936 resulta em 60.666 vítimas masculinas. Aqui mais embaixo também temos que 92% das vítimas de homicídio durante a década foram homens. Fazendo o cálculo para 2017, temos 92,47%. Agora, se voltamos ao subtítulo da manchete da matéria, que é o foco das informações da matéria, nova edição do Atlas da Violência revela que 39% dos assassinatos femininos foram praticados em domicílio, contra 15,9% dos masculinos. Podemos rapidamente perceber que esses 39% das mulheres incidem sobre 8% dos homicídios, e os 15,9% dos homens incidem sobre 92%. Para ficar ainda mais claro para vocês, eu posso colocar em números brutos. 39% incide sobre 4.936 e resulta em 1.925 vítimas mulheres. Os 15,9% incide sobre 60.666 e resulta em 9.645 vítimas homens de homicídio domiciliar. Olhando esses números, eu só penso uma coisa: eu não tenho lado masculino ou feminino. Agressores devem ser condenados, sendo homens ou mulheres. Eu me preocupo com a violência, não com o sexo da vítima. Então chega de ficar criando pauta sexista e gerando discórdia entre os sexos por nada. A realidade são pessoas civilizadas contra os agressores. Nada de homens versus mulheres, que é como grande parte das feministas se comporta. Então o feminismo é sexista, segregador e muitas vezes prega o ódio aos homens. Por isso, eu sou contra. Mas enfim, aí o Brasil irá criticar o feminismo. Veremos agora um vídeo antifeminista. Então nesse canal, nós somos antifeministas. Ela posta memes, quero morte o pênis, menos de plástico que ela comprou. É isso aí. Você tá polêmica, né? Você tem chamado a atenção de muita gente aí nas redes sociais ultimamente.
É, exatamente. Eu sou afrontosa. Gostei desse termo. Afrontosa. Você meio que representa um lado subrepresentado, eu sinto, durante muito tempo na cultura brasileira. Não, na cultura brasileira eu digo que não. Mas, tipo, na mídia da TV, tá ligado? Eu sinto que deu pouco espaço para as pessoas que tinham um pensamento fora do padrão, sabe? O que ele tá querendo dizer é que você olhava para todos os lados e você só via feministas com o mesmo discurso chato e surgiu aí o Brasil, uma pessoa antifeminista com um discurso muito legal, muito mais elaborado e consistente que está contribuindo para a descredibilização desse movimento feminista, que você pode ver que tá realmente enfraquecendo. Mas eu não tô pagando pau aqui também, velho. Se tiver alguma coisa que eu não concorde nesse vídeo, vai ter refutação aqui, ao vivo. Aí que tá, isso aqui me assusta, porque eu só falo o óbvio, cara. Eu só falo o óbvio. É, E óbvio. o óbvio é absurdo hoje em dia, né? É que a galera, às vezes, não tá acostumada a escutar, tipo, que, pô, talvez exista um padrão de pensamentos que é preconceituoso com os homens também, né? Talvez exista coisas na sociedade que sejam desvantagem dos homens que as mulheres não têm também, né? Eu acho que... E é difícil as pessoas defenderem esse ponto, porque a gente sempre associa o homem como o cara que está se dando bem na sociedade, e você querer se defender qualquer ideia de que talvez o homem sofra alguma coisa, você fala, olha lá. Já não basta ele ser um machista que domina essa sociedade patriarcal, agora quer ficar inventando mimimi para os homens também. Então o que ele está querendo dizer, pelo menos na minha interpretação, é que surgiu um discurso feminista preponderante na sociedade que enumera diversas desvantagens do sexo feminino em relação ao masculino. Só que também existem diversas desvantagens do sexo masculino que não são colocadas em pauta em nenhum debate. E aí que estão surgindo algumas pessoas representando essa machosfera, principalmente aqui no YouTube. Tem vários canais aí super interessantes falando da cultura do homem, que o homem também sofre, ele também tem diversos problemas, ele se suicida muito mais, ele trabalha mais e ele é injustiçado em determinadas... Acho interessante trazer esses dados aqui para vocês, que são os 20 empregos mais perigosos do mundo e a porcentagem que eles são ocupados por homens. Ali começando com logging workers, que são lenhadores, com 94%, fishing workers, pescadores, 99%, bom, a maioria está acima de 90%. Aí depois tem pilotos de avião, tem roofers, que são construtores de telhado, refuse collectors, são lixeiros, truck drivers, caminhoneiros, iron and steel workers, que trabalham com solda, metal, ferro e etc. Então são empregos que na maioria das vezes acabam sendo insalubres e muito difíceis de serem executados, perigosos. E executados em sua maioria por homens. E quando eu olho para esses dados, eu não penso assim, devo criar um movimento sexista para que as mulheres dividam comigo esses empregos e nós tenhamos uma igualdade profissional nessas categorias. Porque isso não importa. Eu simplesmente decidi com a minha vida que eu não irei para esses empregos e vou optar por alguma coisa mais tranquila, mais fácil. Talvez eu tenha uma aversão a risco maior do que esses trabalhadores aí decidiram ter, mas é fato que os homens eles têm uma tendência mais inata a aceitar mais riscos e eles acabam nessas profissões. Então você tem que aceitar as diferenças e perceber como as pessoas escolhem as decisões da sua vida. Você não tem que ficar buscando agregado e decidindo quantas pessoas têm que trabalhar em determinada vaga, que é como o movimento feminista tenta fazer muitas vezes. Então, se você tem aptidão para alguma coisa, você vai e busca disputar essa vaga. O seu obstáculo vão ser as mulheres disputando essa vaga e os homens também. Então, sabe, sem esse negócio de criar representatividade e ficar criando disputa em cima de uma coisa que veio inerente à escolha natural dos seres humanos. Por exemplo, isso aqui são empregos que naturalmente os homens escolheram mais. Não tem por que eu criar uma guerra por causa disso, que eu ficar indo na rua e gritando... Mulheres dividam empregos ruins com os homens agora, movimento machista. É um absurdo fazer isso. Eu não estou tentando aqui falar que os homens são oprimidos. Eu só estou tentando dizer que existem desvantagens em ser mulher e existem desvantagens em ser homem. Só que essas desvantagens em ser homem, elas não são tão mencionadas quanto as desvantagens em ser mulher, que se baseia o movimento feminista e também o pensamento comum hoje em dia, né? E tirar toda a luta que a gente tem batalhado pelas mulheres. Eu acho que parece que não é possível que uma mulher tenha uma voz diferente da que é
nisso na internet, pelo menos hoje em dia, que é esse discurso que é mais comum que o seu, sabe? Que é mais... não sei, eu não sei nem se é mais... Eu não sei nem se a palavra certa é mais livre, mas talvez seja, que assim, é mais liberto de amarras que foram construídas. E assim, mesmo que a gente consiga... Mesmo que seja Entendi dito nada. que os homens é que ditaram as regras por um tempão, e não duvido muito que seja verdade também, mas assim, você conseguir pensar por si só, parece que é uma raridade hoje na internet. Hoje as pessoas não aceitam muito bem quando você tem suas próprias ideias. Pois é, o feminismo, ele me encanta. O feminismo me encanta porque é hilário. É hilário. O feminismo Caralho. defende o direito da mulher ser empoderada e falar o que quiser. Bom, mas pra mim não serve, né? Só posso falar se tiver dentro da cartilha. Verdade, né? Afinal, você é uma mulher, você devia estar empoderada também aí, né? Exato. Eu poderia estar... Mas é que ser o reconhecida feminismo como uma mulher empoderada. empodera pra você alimentar o próprio feminismo. Exatamente. Não pra você alimentar a justiça e a igualdade, necessariamente, né? Mas por Ótima análise, cara. Quando você vai falar sobre algum aspecto negativo do movimento feminista, que defenda, inclusive, a igualdade entre os sexos, as feministas vão ser contra o que você está falando, porque você está usando a sua liberdade de expressão para defender alguma coisa que é oposta ao pensamento delas. Que bizarro, né? Mas é isso que acontece. que você acha? Porque antigamente o feminismo teve um papel, né? Não, Você acha que não? não acho, eu tenho certeza. Você acha Feminismo serviu pra nada. E antigamente as mulheres não votavam, tinha essa parada. Agora elas votam. Tá, Não os foi um homens movimento- também não votavam, e aí? Verdade? É. Mas Os eles ganham homens dinheiro, lutaram, direito primeiro. eles, né, se envolveram numa guerra em que milhões de vidas de homens foram perdidas para conquistar o direito do voto. E eles só conseguiram conquistar porque eles davam a vida deles, né, em troca de defender o teu país. Então, porque nada mais justo, se a pessoa está indo para a guerra lutando pelo teu país, por que eles não podem ter uma opinião para escolher um representante? Essa era a questão. Cara, as guerras do passado, elas têm uns absurdos muito maiores do que esses que são debatidos hoje em dia. Como, por exemplo, um rei queria roubar os súditos do outro rei, então ele invadia a área deles e queria cobrar impostos de todo mundo. É tipo, o Estado sempre tendendo a se aumentar. Os homens e as mulheres, tanto os homens que iam pra guerra, tanto as mulheres que ficavam em casa e não podiam votar futuramente, eram vítimas de um Estado. Um Estado, ou um rei, ou sei lá, uma nobreza que queria sempre ter mais poder de coerção em cima dessas pessoas. Então, cara, os homens e as mulheres eram vítimas de estados antigamente, independente dessa questão de, um vota, um não vota. Tá, e daí, cara, eu voto, mas o Estado me rouba pra caramba hoje em dia. Tipo, beleza. Essa foi a guerra durante muitos anos. Mas eu acho que as pessoas poderiam argumentar que o homem foi à guerra com o suporte da mulher, né? Em que sentido? Tipo um tapinha nas costas? Assim? Não, alguém tinha que ficar cuidando dos filhos dele enquanto ele ia morrer, né? Tá ligado? Ah, mas você acha que o homem não preferiria ficar em casa cuidando dos filhos enquanto a mulher ia lá morrer pelo direito Eu de acho que tem voto? muitos homens que prefeririam ir na guerra do que ficar lá em casa cuidando dos filhos. Cara, mas tem uma lógica no homem ir pra guerra e na mulher ficar em casa. Se alguém tem que cuidar das crianças, quem que vai ser? Vamos ver. A pessoa que tem menos testosterona, estrutura óssea mais fraca, engravida e amamenta. Bom, eu acho que é mais fácil ela ficar em casa, enquanto o homem, que é mais forte, vai pra guerra. Tipo, isso é uma questão, não é, privilégio ou dominância masculina. Não, é lógica básica. Tem que escolher um pra ir pra guerra, um pra ficar. Eu acho que os homens são mais aptos a isso. É a mesma coisa que você, sei lá, escolher um carro pra rally, pra ir na terra, e você escolher um carro de corrida pra correr na pista. Você simplesmente vê os atributos diferentes do homem e da mulher, dos carros, e adapta ao momento e à situação que você precisa. Puta, que analogia esquisita que eu fiz, né? Por que você acha isso? Porque eu conheço os homens. Então, porque os homens, o instinto, nós não podemos esquecer que nós somos animais, antes de tudo. Esse é o ponto máximo Né? do Monark. Isso daí. Nós somos animais antes de tudo. Somos um bando de macaco que aprendeu a falar, tá ligado? Exato. E para preservar a nossa espécie, nós precisamos proteger quem? O homem ou a mulher? Ah, Essa eu sei. A mulher, nós precisamos proteger a mulher, porque um homem, ele pode... Puta, esqueci o argumento agora. Que bosta. Eu fui todo emocionado lembrando que eu sabia isso. Foda-se. a gente tem que proteger as crianças, né? Não, a gente precisa proteger a mulher, porque com um homem a gente consegue povoar uma sociedade. Verdade. Se Era isso que eu queria lembrar, porra. tiver várias mulheres pra ter o filho Exatamente. dele, né? Então, é natural que o homem tenha o instinto de proteger a mulher. E as pessoas
não reconhecem isso, que é um instinto animal nosso. Aham. Sim, o meu argumento só que, tipo, ok, foram os homens que conquistaram o direito do voto através da guerra. Mas aí, eu só queria apontar o ponto que eu acho que as mulheres teve um papel fundamental em ajudar na guerra também, dando suporte aos homens, tá ligado? Se o suporte for, por exemplo, o movimento White Feather, que basicamente coagia jovens homens a irem à guerra, bom, então, ok, deram suporte. Porque basicamente era isso, né? Você receber uma pluminha branca nesta época era vergonhoso. Teve Como pessoas é? que Não se conheço essa mataram. parada aí. Não? Então, as mulheres queriam meio que pressionar para que Isso os onde? homens Nos Estados fossem... Unidos? Na Inglaterra. Na Inglaterra. Para que os homens fossem à guerra, né? Conquistar o direito de voto. E para isso, elas tinham um movimento chamado White Feather, que basicamente elas colocavam uma pluma branca, saíam distribuindo, assim. E isso era vergonhoso. Quem recebesse aquilo, você não foi à guerra? Por que você não foi à guerra? Ah, entendi. Entendeu? E os homens se sentiam obrigados a ir à guerra, né? Coagidos. E muitas dessas pessoas, claro, crianças não podiam ir à guerra, mas você acha que não aconteceu? De crianças irem à guerra? É. De que crianças receberem uma pluminha branca? Me dá a minha pluminha branca que eu não vou lutar guerra por ninguém aqui, cara. A menos que eu esteja dentro de uma sociedade privada que eu tenha assinado um contrato que eu precise lutar em uma guerra em caso de defesa. Jamais em caso de ataque, para submeter outros povos à regra de um tirano superior a mim que me obrigou a ir à guerra e vai me obrigar a escravizar outros povos para ele. Isso é ridículo. É ridículo. Me dá a minha pluminha branca. White Feather. Eu sou um White Feather. Se bem que hoje em dia praticamente não tem mais utilidade nenhuma um soldado e a guerra, ou vários soldados, sendo que você pode ter armas nucleares de empresas que impedem que você destrua o mercado consumidor delas invadindo uma região privada. Ai. Beleza. Então esse é o fim do vídeo de hoje. Eu não vou ver o resto, já deu mais de 10 minutos, então eu não quero fazer muitos vídeos muito longos aqui nessa época de quarentena para que eu possa fazer vários vídeos e manter vocês entretidos por vários dias seguidos até essa epidemia passar e nós possamos voltar para o nosso trabalho, nosso dia a dia comum, nossa vida normal.